Imagino que o Zhang teria enviado uma mensagem se não ia poder estar, mas lembremos de Zhang e sua família, não esqueçamos dele. Só queria mencionar, antes que peço de Luís Miguel Mendes compartilhar uma carta dos coreanites, a coisa dos guias para domingos de missões em fevereiro e março. O tempo está a passar e espero que... Eu só queria comunicação da vossa parte, se estão a poder conseguir informação para apresentar. A ideia era para apresentar teu país, como estamos a representar vários países entre nós, para que pensemos nas necessidades que haja. Romênia, Cuba, Guiné-Bissau, Brasil, Texas, França, Suíça, mas apesar de muitas obras do Evangelho estar em certos desses países, tem muito, mas outros têm muito menos. Então, a ideia de ter uns domingos dedicados a pensar na grande comissão não é só para que saibamos informação. Não é o propósito. É para que Deus comove nosso coração. Ou para ir aonde Ele quer que vayamos com o Evangelho, ou para ajudar outros a ir. Então, continuamos a ensinar e devidamente que devemos render nossas vidas a esta comissão de Cristo. Eu lembro muito bem expressões como por que alguém deve ouvir o Evangelho 2 vezes até que todos tenham ouvido pelo menos uma vez. É um pensamento, não é? Porque há países que têm tanto Evangelho e outros que não têm nada. Pois contemplamos, pensamos nessas realidades, se estamos conscientes que há áreas que não têm a palavra de Deus, ninguém para levá-los ao amor de Cristo, pode ser que nós tornamos aquele evangelista, não? Então, alguém está a ficar com a ideia que não vai poder representar seu país e precisa de ajuda? Levanta a mão para saber. Então, espero que... eu quero concretizar ideias, é por isso que eu tirei a ideia entre vós faz semanas, ou mês, ou só, e esperando que haja suficiente tempo para preparar tudo. Quantos países pensamos ter representados? Levanta a mão. Cuba, Guiné-Bissau, França, Brasil. Brasil ou Portugal? Pois hoje é o que temos. Então, pensa fazer alguma coisa contra a Romênia? Alguém? Por enquanto não há
Ninguém que vai dizer, ok. Pois, mas pregar o Evangelho a cada criatura, o Senhor Jesus diz. O que eu quero. Okay? Então, isso queremos realizar em fevereiro e março, os domingos de missões. Hoje pedi de Luís de Mendes, recebemos uma carta dos coreanitas, e por favor. Tempo que eu escuto essa palavra, mas com certeza soa bem quando você sabe que eles chamam seu Senhor do mesmo jeito. Nosso principal objetivo é nos infiltrarmos mais na comunidade, participando de vários eventos. Tem sido muito difícil com todas as restrições da Covid que enfrentamos aqui, para realizar eventos públicos. No entanto, continuamos trabalhando para esse objetivo. A música é a única forma de o conseguirmos. Quanto mais nos envolvemos com as pessoas, mais podemos ouvir sua opinião sobre tudo, inclusive sobre nós. Foi aí que um primo irmão se referiu a mim como o herege. Apesar disso, o Senhor tem trabalhado no coração de várias pessoas que encontramos. Existem 3 famílias que pediram nossa ajuda com os problemas de suas famílias e vidas. Os dardos de Satanás tentam encontrar o seu alvo. Mas a fé é o maior escudo que o Senhor providenciou para nós. Por meio do conselho bíblico, temos sido capazes de salvar um casamento, encorajar filhos desapontados e exaltar uma mãe desesperada, e tudo isso compartilhando o amor do Senhor por meio da cruz. Quanto mais estamos em comunidade, mais ouvimos os corações das pessoas e mais podemos compartilhar o Evangelho. Covid deveria ser uma maldição, mas vimos Deus agir por meio dela para alcançar as pessoas. As pessoas ficam mais desesperadas com o passar do tempo. O governo acaba de aprovar uma lei para cobrar 100 euros daqueles com mais de 60 anos que não tomaram a vacina até 16 de janeiro de 2022. Estamos num bloqueio parcial. Os não vacinados não são permitidos em qualquer lugar, mesmo com um teste rápido. O engraçado é que, embora as pessoas não vacinadas não possam ir ao teatro, as pessoas no palco podem atuar sem serem vacinadas. Isso me lembra a segregação. Você não pode assistir, mas pode atuar para nós. Nuts. Policiais não vacinados estão proibindo pessoas não vacinadas de entrar na igreja sem testes rápidos. O governo exige 2 testes por semana. Nossos filhos não devem ir à escola sem fazer teste 2 vezes por semana. Toda essa loucura está levando as pessoas a um estado de confusão, desespero e desesperança. E é aí que o Senhor trabalha. Nossas visualizações no Facebook são mais de 2.100 por mês. Mais curtidas na página da igreja, mais seguidores e curtidas na página do YouTube e rádio na internet. Estes são números incríveis para a Grécia, quando você sabe que há pessoas que acreditam fortemente que você é um herege e você não está tentando destruir os costumes gregos com seus ensinamentos ocidentais e estrangeiros. Mas eles não podem superar a palavra de Deus. Apoiamos fortemente na infalibilidade da palavra de Deus e confiamos totalmente nela para tudo. Eu tenho que lutar constantemente para não entrar em conversas filosóficas sem objetivo e fábulas que são para mulheres idosas. Ficar focado na palavra de Deus nos dá a fé que precisamos ter para sermos capazes de permanecer nesta sociedade adversa e adversa. Conseguimos fazer algumas obras no prédio, mas está indo muito devagar por causa dos confinamentos. Por favor, reserve um tempo para ver os vídeos e o gráfico abaixo. Obrigado por ser uma bênção para nós. Oro por salvação e liberdade dos gregos das tradições religiosas gregas e do pecado. Mais trabalhadores para a colheita na Grécia. As finanças do futuro edifício da Igreja. A creche de verão. As necessidades e salvação da mãe. O nome dela é Zoe.
Nossa rádio para continuar alcançando os gregos na Grécia e em todo o mundo. Divulgação por meio da música e divulgação via média social. Sabedoria para April e eu ao lidarmos com as necessidades das pessoas. Muito obrigado. Todos estamos com a mesma coisa enquanto a confusão ou frustração ou o impacto do Covid, não? Em todos os lados, em diferentes países têm diferentes regras, não? Mas que Deus ajude e guie em cada situação. Eu lembro que tanto Carlos e como Iva estavam a falar cada um dos seus países e o difícil que tem sido por falta de medicamentos, por falta do básico, não, em muito. Então, que Deus ajude os coreanitas. Ninguém quer ser chamado herege, não? Mas nos olhos do mundo religioso somos hereges. É uma seita, mas não nos olhos de Deus. Ok. Então, Grécia é um país que onde tu podes ir e ajudar no Evangelho. Ele estava nas suas petições, pedia mais obreiros para ajudar na Grécia. Então, como Grécia, como vossos países, o mundo não com braços abertos nos espera, não. Mas o mundo precisa de ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, vamos ter uma palavra de oração. Alguma petição que alguém gostaria de mencionar, que incluíssemos na oração? Alguma petição hoje? Lembremos de Zhang. Imagino que enviou mensagem, mas oramos para o Zhang, sua mãe. Alguém mais? Ok. Sim, Ana Cláudia. Uma benção. Que bom. Quando fomos para o Brasil, para os 3 e 4, o Luís perdeu o drone. E encontraram o drone e ele está a funcionar e foram entregar aos meus pais. Ele se voou a mais de 30 km, caiu à beira de um rio, passou o rio e foi encontrado por um pescador. E depois foram a casa entregar aos meus pais. Muito bem. Funciona? Funciona. Bom. Não, que bom. Amém. Graças a Deus. No meio da mata, eu não sei, mas às vezes não esperamos poder recobrar estas coisas. Amém. Graças a Deus pelo aquele pescador e seu desejo de trazê-lo a casa. Amém. Quem mais? Alguma benção ou uma petição? Pois vamos dar graça. Devemos lembrar a mãe de Daniel. A sexta-feira ela foi operada do pé. Estão a tentar adivinhar se é cancro ou não. E está no osso do pé. E não tenho ouvido os resultados, Raquel não me tem comunicado nisso. Mas ela está preocupada porque o seu pai faleceu de cancro do osso, então. Ok. Verna, mãe de Daniel.
Ok. Então, graças a Deus pelo drone. Benção. Nós lembramos da Verna, lembramos da Zhang e sua mãe. Alguém mais? Okay. Juan Carlos, nos guiarías en oração, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade de estar reunidos aqui na tua casa com o propósito de te louvar e de reconhecer que tu eres o Deus poderoso, Criador e Deus soberano. Obrigado pelas bênçãos que recebemos de ti cada dia. Oh Pai, obrigado por esta bênção de Ana e do Luís de ter recobrado o dom, Pai. Obrigado por isso. Estamos a pedir também pelos irmãos lá na igreja. Sigue abençoando, oh Pai, e usá-los no ministério, Pai, e levanta mais servos fiéis para alcançar aquela nação que tanto precisa de ti, Pai, igual que Portugal e cada dos nossos países, oh Deus. Abençoa a vida dos tus filhos em cada lugar e que podamos impactar a nossa volta ao mundo que precisa. Úsanos para o entendimento de tu reino, Deus. Pedimos pela família do Sam, sua mãe, e pela vida do Sam, o Pai. Tu sabes cada uma das coisas que precisa. Também estamos a lembrar a mãe do Daniel, Bernard. O Pai, obra na vida de cada um, tu nome seja glorificado. Te pedimos que fale conosco en este día por medio de tu palabra, que podamos te louvar con corazón sincero. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Norma diz que vamos ter comida no dia 19, não? Festa de Natal, dia 19, domingo 19, teremos um almoço juntos. E é mais uma vez que todos trazem o que... Norma? Que todos trazem como fizemos para o dia de gratidão. Ok. Trazem comida. Ok. E temos aquela festa e aquele troco de... Ah, sim, troco de prendas de... Eu ainda tenho uma jarra para bolachas feia, mas que eu gostei, que recebi numa destas festas. Sim, uma coisa barata. Ok, vamos a... chegar ao arquivo certo, espero. Obrigado, Gabi. O que tem que ver essas duas fotos um com o outro? O que fez, o que não é.
a palavra Nike, ou Nike, não sei como dizer. Nike é a palavra grega. Então, os coreanitas, era parte do seu vocabulário, se estão a falar da ideia de vencer ou ter vitória. Nike. Então, enquanto a tênis, sapato para desporto, é a empresa maior do mundo. Mas enquanto a nossa necessidade primordial, o que vamos a ver hoje, o vencedor do mundo. Jesus, nesse capítulo 16, a última parte do capítulo 6 de João, onde o Senhor diz, tenham paz, eu tenho vencido o mundo. E foi essa palavra, Nike, que foi utilizada, ou uma derivada dessa palavra que Jesus utilizou. Então, ao continuar a falar com seus discípulos, eles tinham estado naquela sala com o que se chama a última ceia, com o Senhor Jesus, estiveram a celebrar a Páscoa, tiveram várias conversas e muito o Senhor os ensinou lá, mas já saíram desta sala, estão já com um tempo no Vale de Cedron, ao este de Jerusalém, fora das paredes, e já o Senhor os tinha ensinado quanto a ele ser a videira verdadeira e eles os ramos. Então já pensamos em tudo isso, mas Jesus continua neste ambiente antes de chegar ao jardim de Getsemane, que está próximo. Jesus continua a falá-los naquela noite escura e fria. Mas ele está a falar, ele quer focá-los em seu Pai. Ele já tinha dito que eu vou, mas logo me verão outra vez. Não perceberam? Ainda não estão a pensar que ele vai ser executado. Eles não estão a permitir no seu pensar que ele seja tirado do seu meio e tratado como um criminoso. Mas Jesus está a preparar seus corações dos discípulos. Está a focá-los no seu Pai. Ele está a focar em seu relacionamento de Jesus com o Pai e o relacionamento de Deus Pai com os discípulos. O Senhor já tinha explicado da vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, para morar neles e guiá-los a toda a verdade. Então, muito que nós ensinamos de semana em semana, Jesus ensinou nesta noite, naquela ceia, e neste ambiente lá na videira, na vinha e no jardim. Então, em versículo 23 do capítulo 16 de João, temos essas palavras. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vos há de dar. Então, passo a passo, o plano de Deus pela redenção do mundo esteve a realizar-se. Em poucos dias, naquele dia, ele diz. Mais uma realidade seria para os discípulos a experimentar.
em vez de focar-se em Jesus para pedir algo. Iam poder falar diretamente com Deus Pai pelo nome de Jesus. A obra da redenção, a morte, sepultura e ressurreição do Filho de Deus, restaurou o relacionamento quebrado pelo pecado de Adão. E todo aquele que acredita no Filho de Deus teria acesso direto ao Pai. Então, versículo 24, continua a estar focado na petição no nome de Jesus, ou o que chamamos oração. Diz, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, não mal entendemos esta explicação de Jesus. Ele já tinha falado em versículo 22 quanto à tristeza que os discípulos iam experimentar por causa da sua saída do mundo, a sua morte. Mas ao vê-lo outra vez, a sua ressurreição, teriam uma alegria que o mundo não pudesse tirar. É a mesma alegria de acreditar no Salvador ressurreto e vivo que continua a ser o propósito da petição direta a Deus no nome de Jesus. Uma confiança total no Senhor traz uma alegria ao coração do crente que o mundo não pode tirar nem pode imaginar. Estamos nós no meio desta pandemia. Os discípulos estiveram no meio de muita confusão e falta de compreensão da realidade que ia experimentar. E o temor tende a entrar, não? Quando haja confusão. Quando ficamos na ignorância ou não sabemos a realidade das coisas, o temor tem tendência de meter-se e Jesus não queria isso para os discípulos. Ele quer focá-los no seu Pai, no seu relacionamento direto com Ele e que a alegria da qual Ele tinha já falado fosse cumprida neles. E é esta petição a Deus direto tem que ver com essa alegria do coração, esta confiança, esta falta de temor, falta de sentir-se sem rumo. Ao contrário, ele queria que eles tivessem uma calma e uma confiança em Deus e em Ele que o mundo não pode perceber. Então, nos próximos versículos, Jesus muda seu falar para ser ainda mais direto. Jesus tinha ensinado para parábolas, por parábolas, e alegorias como água e pão de vida, a porta do rebanho, a videira verdadeira, essas parábolas ou alegorias. Assim Jesus tinha utilizado para ensinar. Mas Jesus está a concluir o seu ensinamento aos discípulos antes da sua obra redentora. Só nas próximas horas ele vai ser traído, levado, açoitado, tudo o mal que dificilmente podemos realmente imaginar que aconteceu aquela noite e próximo dia a Jesus, e logo ser crucificado. Então, são os últimos momentos para os ensinar e encorajar a seus discípulos. Versículos
25 ao 28, dizem: Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que eu não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus explica que o relacionamento dos discípulos não é só consigo, mas para com Deus Pai diretamente. Por quê? Porque tinham acreditado em Jesus ser o enviado Filho de Deus, o Messias. Esta crença no Filho de Deus criou um relacionamento de amor divino do Pai para com os crentes de tal maneira que Ele os quer ouvir e responder. Tudo estava prestes a mudar por causa da obra redentora do Cordeiro de Deus, que seria completada em breves horas. Acesso direto a Deus Pai, perdão completo de todo o pecado, o Espírito Santo a habitar no crente para o selar, ensinar e guiar até que Jesus voltara e muito mais. Em breve o Espírito Santo inspiraria os evangelhos que anunciariam Jesus Cristo ao mundo. As epístolas que explicariam a vida cristã aos crentes, e ele continuaria ao longo de todos os séculos da era cristã a trazer o povo redimido de Deus face a face com o depósito da verdade divina que as páginas da Bíblia contêm. A Bíblia é a palavra de Deus, revelado pelo Espírito de Deus aos que acreditam no Filho de Deus. Versículos 29, 30. A resposta dos discípulos foi muito típica. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Os discípulos queriam compreender. Eles acreditaram no Senhor e deixaram tudo para o seguir. Por 3 anos já. Certamente agora eles perceberam bem suas palavras. Os discípulos tinham acreditado o básico e compreendido. Jesus foi o Filho de Deus, o Messias de Israel. Todas as promessas para Israel dependiam de Jesus, o Messias. A glória vindoura do reino de Deus, o lugar privilegiado de Israel entre as nações e a promessa da vida eterna. Tudo dependia do Messias. Jesus era o Messias e eles estiveram a segui-lo e louvá-lo. Mas ainda não compreenderam a obra da redenção. Perceberam muito, acreditaram muito, mas ainda não compreenderam a obra da redenção, nem seu custo. Agora compreendemos, pois sim, mas estão no início de tudo isso e vão crescer. Em breve tempo o Espírito Santo vai
a inspirar a minha palavra e lá vão crescer. Vão compreender porquê. Então, na resposta de Jesus, em versículos 30 e 33, é óbvio que os discípulos não compreenderam. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora dizem que compreendem e acreditam. Sim. Mas ainda não percebem, ainda não compreendem o custo da sua redenção. Isaías 56 e 7 profetizou do Messias e sua atitude. Palavras por Isaías do Messias. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida, porque o Senhor soberano me ajuda. Não serei constrangido. Por isso, eu me opus firmemente como perdeneira e sei que não serei envergonhado. Nada ia deter o Senhor Jesus da obra da redenção. Ele firmemente pôs sua cara como perdeneira. Ele ia para aquela cruz, por isso veio. É o que vamos ver em Lucas 19, 10, onde cita as palavras que Jesus falou a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor não veio por outra razão. O Senhor veio, Emmanuel, Deus conosco, com um só propósito: redimir a humanidade do seu pecado, da sua perdição, da sua eterna condenação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Embora os discípulos ainda não entendessem, Jesus estava determinado pela vontade do Pai de resgatar a humanidade do engano de Satanás, que conseguiu desviar a humanidade da vontade de Deus para andar em sua própria vontade. Pela vontade de Deus, Jesus venceu a Satanás, libertou todo aquele que acredita nele e assentou-se à destra de Deus. Esta passagem de Hebreus, capítulo 10, onde diz, mas este, falando de Jesus Cristo, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus é o vencedor. E os seus discípulos têm vencido por meio dele.
Então, Nike, sim. Mas não os sapatos. Eu venci o mundo. E vocês, por meio de mim, Jesus diz, serão vencedores. É o que Paulo diz, que somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Então, graças a Deus. Mais uma maneira que Jesus está apresentado no Evangelho de João. Vamos quase terminar o livro de João. E eu mencionei a alguns que o que vamos começar, como tenho ouvido diferentes perguntas e há muita curiosidade entre vários quanto a os últimos dias. Algumas perguntas quanto aos 4 cavalos de Apocalipse e tudo isso que recentemente e outros conversas que tínhamos recentemente. Então, vamos fazer uma série quanto aos últimos dias ao terminar o livro de João, que em janeiro começamos. Mas não sejam não fiquemos frustrados, não fiquemos com temor, não fiquemos com menos pavor. Nós estamos bem se nossa fé está em Cristo. Se compreendemos tudo ou não, como os discípulos, sigamos a Cristo. É sua obra que nos salva de todo a eternidade de condenação. É sua obra que nos traz luz nesta vida. É seu Espírito que nos guia na verdade. E nós temos tanta razão para estar, se não alegre, bem. No meio de uma pandemia, no meio de má economia, isso a verdade vai continuar por muito tempo, eu acho, o controle desta pandemia e os efeitos. Mas quem está em Cristo tem de que esperar. Isso não é nosso tudo. Para o mundo descrente, é tudo o que tem aqui. Mas para aquele que segue a Jesus Cristo, apenas estamos a começar. Apenas estamos a realmente perceber a realidade das coisas. E Jesus tem uma eternidade, Deus tem uma eternidade para nós, para como seus filhos viver a realidade de realidades, na sua presença, com seus propósitos e a realizar sua vontade. Então, temos irmãos e irmãs que não estão nós só porque têm temor. Não querem ficar doentes, pois eu também não quero ficar doente, mas nossa fé vai muito mais além desta situação que estamos a viver juntos à volta do mundo. Temos uma eternidade preparada para nós, para todos que colocam toda a fé em Jesus Cristo. Então, queremos olhar o que a Bíblia nos diz quanto a estes últimos dias, nas quais sim estamos. E então começaremos esta série em janeiro. Vamos dar graças ao Senhor. Pai, te queremos não só louvar com cânticos, mas com as nossas vidas. Queremos
seguir-te, viver teus princípios, depender de teu Espírito a guiar-nos e ensinar-nos. Queremos olhar na tua palavra para achar estas verdades e que esse seja um aspecto crescente das nossas vidas. Há tanto para fazer. Tantas coisas chamam nossa concentração, nosso tempo, nosso esforço. Espero, Pai, que aprendamos de por-te primeiro e manifestá-lo de uma maneira crescente nas nossas vidas. Porque Tu és nosso tudo. Então, ajuda-nos. Continua a suprir cada necessidade de cada família, cada indivíduo. Os que não estão no nosso meio hoje, que não puderam estar, abençoe-os onde estão. Faça nas suas vidas o que exalta Teu Filho, tanto nas nossas. E usa-nos nesta semana para compartilhar Teu amor e a verdade de Teu Filho com o nosso mundo. As pessoas que estão na nossa volta. Que podemos amá-los por Ti. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos também. Muito obrigado